Biografia de Adoniran Judson, capítulo 12. A viagem para lugar nenhum. Era 1º de dezembro de 1817 e Adoniran estava na metade da caminhada matinal ao redor de Rangoon, quando parou atônito no meio de uma rua lamacenta e riu alto para si mesmo. Por que não pensei nisso antes? É claro, essa é a resposta. Adoniran correu para casa para encontrar En. A ideia percorrendo sua mente enquanto ele caminhava. En, eu descobri a resposta. Falou quando estava no pátio da casa da missão. Do quê? Ela gritou do outro lado da casa. Para o problema de ser birmanês e ser cristão ao mesmo tempo. En entrou no pátio e deu toda a atenção ao marido. Você se lembra da carta que recebemos na semana passada de William Carey? Perguntou Adoniran. En assentiu. Na carta, Carey afirmou haver um punhado de cristãos birmaneses vivendo em Chittagong. Bem, eu estive pensando, e se eu fosse a Chittagong e convidasse um ou dois desses cristãos para se juntarem a nós em Rangoon? Eles poderiam pregar e responder a algumas perguntas. Com certeza as pessoas daqui não poderiam argumentar a impossibilidade de ser birmanês e cristão. Teríamos um cristão birmanês para apresentar a eles e provar que estão errados. Adoniran observou os olhos de sua esposa brilharem. En disse, é uma ideia maravilhosa, exatamente o que o povo birmanês precisa ver. E agora é a hora perfeita para ir a Chittagong. O casal Hong está aqui para nos ajudar com a missão. E acrescentou, e uma viagem marítima é exatamente o que você precisa para dar um descanso aos olhos. Adoniran respondeu, sim. Não vai ser fácil, porém, encontrar um navio para aquela direção, mas vou começar a procurar. Ele começou a vigiar de perto os navios que iam e vinham de Rangoon, esperando encontrar um destino a Chittagong, um pequeno porto no extremo norte da Baía de Bengala, a cerca de 300 quilômetros a leste de Calcutá e 80 quilômetros a oeste da fronteira da Birmânia com a Índia. Como Chittagong era tão perto da Birmânia, muitos birmaneses da província vizinha de Arakan moravam lá. Um missionário holandês também havia se estabelecido lá e compartilhava o evangelho com os birmaneses locais. Com ventos favoráveis, normalmente levava cerca de 2 semanas de navio para chegar a Chittagong, partindo de Rangoon. Adoniran esperava encontrar um navio com destino a noroeste para Calcutá, que fizesse um desvio e parasse em Chittagong, para ele poder desembarcar. Uma vez que convencesse 1 ou 2 cristãos birmaneses a voltar com ele procuraria um navio que pudesse trazê-los de volta a Rangoon. Depois de uma semana olhando, Adoniran mal pôde acreditar quando o navio Dois Irmãos entrou em Rangoon. O Dois Irmãos estava aparentemente prestes a fazer uma viagem de ida e volta a Chittagong, algo que ele nunca tinha ouvido falar antes a respeito de um navio em Rangoon. Certamente, ele disse a En, essa era a maneira de Deus dizer que agora era a hora certa para ele ir. No Natal de 1817, o Dois Irmãos içou vela e partiu pelo rio Rangoon com destino a Chittagong. Quase que de imediato, Adoniran adoeceu muito. Ele pensou se tratar da combinação de enjoos marítimos e dores de cabeças intensas que sentia por conta da fadiga ocular. O capitão lhe garantiu que estariam em Chittagong em 10 ou 12 dias, e Adoniran o assegurou da possibilidade de suportar facilmente qualquer desconforto durante esse período. No final do 2º dia, o Dois Irmãos estava sendo atacado por fortes ventos contrários. O capitão visitou Adoniran, seu único passageiro, e explicou que a viagem poderia levar 1 dia ou 2 a mais do que ele estimava, por causa dos ventos adversos. Ele estava errado. O Dois Irmãos foi fustigado pelo vento e golpeado pelo Oceano Bravio durante um mês inteiro. Primeiro no Golfo de Bartaban, na Birmânia, e depois na Baía de Bengala. No final de janeiro, Adoniran estava convencido de que o capitão não tinha ideia de como manejar seu navio nem sua tripulação. No ritmo que estava seguindo, eles levariam mais de 3 meses para chegar a Chittagong, e eles já estavam ficando perigosamente sem comida e água fresca. Em 1º de fevereiro de 1818, muito além da data em que Adoniran havia esperado chegar em Chittagong, o capitão decidiu que seria inútil tentar alcançar seu destino. Ele deu ordens para a tripulação virar o navio para o sudoeste e seguir os ventos predominantes para Madras, na Índia.
Aquela mudança toda de acontecimentos lembrou a Adoniran e muito de quando ele havia sido sequestrado pelos corsários no Oceano Atlântico. Mais uma vez, se encontrava morto de fome e a caminho de um lugar onde ele não queria ir. Com o vento nas costas, os dois irmãos levou muito tempo para cruzar a Baía de Bengala. No entanto, quando o navio se aproximou da costa da Índia, os ventos mudaram de direção e conspiraram com as marés para afastar o navio do porto. O capitão passou outro mês tentando, sem sucesso, manobrar o navio perto o suficiente da terra para baixar a âncora em Madras. Já estavam no final de fevereiro e a situação a bordo era desesperadora. Não havia comida nem água no navio e a única maneira de conseguir alguma coisa era implorar os poucos barcos nativos que se aventuravam tão longe no Oceano Índico. Em um dos melhores dias, cada pessoa a bordo dos dois irmãos tinha sorte de conseguir um copo de água e uma colherada de arroz mofado. Para Adoniran, as coisas eram ainda mais desesperadoras. O que a princípio parecia um caso de enjoo marítimo se transformou em disenteria. Adoniran estava doente demais para comer e sua febre violenta não podia ser saciada com a pequena quantidade de água que recebia todos os dias. Ele ficava deitado no beliche por dias a fio, fraco demais para se levantar. Ele entendeu vagamente quando o capitão chegou para lhe dizer que ele havia abandonado a ideia de chegar até Madras. Em vez disso, o navio estava agora a 450 quilômetros mais ao norte, no pequeno porto de Masulipatam. Adoniran começou então a entrar e sair de um estado de inconsciência. Quando consciente, pensava em Rangoon. Ele se perguntava quanto tempo passaria depois de sua morte antes que ela recebesse a notícia. 3 meses depois de partir de forma tão otimista de Rangoon, os dois irmãos chegou à costa do Masulipatam. O mar estava calmo agora e a tripulação esperava ansiosa para desembarcar. O capitão perguntou a Adoniran se ele gostaria de ser levado para a terra. No entanto, Adoniran mal conseguia se concentrar o suficiente para pensar no que fazer a seguir. No fim, porém, ele conseguiu rabiscar uma mensagem. Ela estava endereçada a qualquer residente inglês e implorava a quem quer que lesse a mensagem para vir pegá-lo no navio para que ele pudesse morrer em paz em terra firme. No final da tarde, um barco a remo com soldados britânicos vestidos com uniformes vermelhos veio buscar Adoniran. Os soldados o levaram até o barco, onde ele ficou deitado e estendido na proa, enquanto o levavam para a terra firme. Adoniran foi recebido no cais por um oficial do exército britânico, que insistiu para que Adoniran fosse seu convidado pessoal. Com algumas roupas limpas para vestir, uma cama fresca para descansar e muita comida e água, Adoniran se recuperou de forma rápida. O que o surpreendeu, ele estava certo de que morreria. No entanto, em vez de ser colocado em um caixão, ele estava de pé e caminhando. Uma vez que sua força voltou, Adoniran voltou a atenção sobre como voltar para Rangoon. Ele se preocupava que depois de não ouvir uma palavra dele por quase 4 meses, estivesse imaginando o pior. Além disso, estava ansioso para voltar para ela. No entanto, ele se recusou categoricamente a embarcar no Dois Irmãos e velejar para o sul até Madras, o porto indiano mais próximo, onde normalmente havia um fluxo constante de navios entrando e saindo. Em vez disso, ele decidiu viajar os 450 quilômetros para Madras por terra. Em 1º de abril de 1818, Adoniran agradeceu ao oficial britânico por sua gentileza e generosidade e foi contratar um palanquim, uma caixa acolchoada, carregada por 4 homens. Enquanto viajava no palanquim em direção a Madras, Adoniran pensava em como as coisas haviam mudado na Índia para ele. Onde antes ele havia sido perseguido por oficiais britânicos que queriam prendê-lo e deportá-lo para a Inglaterra, agora um oficial do exército britânico o havia socorrido e mostrado grande gentileza. Ele havia feito isso não apenas porque Adoniran estava em tão óbvia necessidade, mas também porque a Companhia das Índias Orientais era agora um pouco mais tolerante com os missionários que chegavam à Índia.
embora ainda exercesse grande poder sobre quem podia e não podia ficar no país. Além disso, era óbvio para todos, até mesmo para o oficial da Companhia das Índias Orientais mais louco, que Adoniran não tinha ido à Índia permanecer como missionário, e sim que ele havia sido uma vítima inocente de circunstâncias lamentáveis que o haviam deixado à mercê no país. Assim que pudesse, ele regressaria à Birmânia. Quando Adoniran chegou a Madras, mais decepções o aguardavam. Nenhum único navio no porto se dirigia mais para o norte, até a Baía de Bengala, e nenhum era esperado até julho ou agosto. Mais uma vez Adoniran se sentiu preso como que em uma armadilha. Ele não podia fazer nada além de esperar e orar para que ele pudesse voltar a Rangoon em breve. Em Madras, o reverendo Thomason, capelão da Companhia das Índias Orientais, convidou Adoniran para ficar com ele pelo tempo necessário. Ele ficou feliz com o convite. Adoniran tentou ser o mais útil possível, ajudando o Sr. Thomason onde e como pudesse. Na hora do almoço, todos os dias, ele caminhava até as docas para ver se havia algum navio novo no horizonte. No final de julho, Adoniran encontrou um capitão cujo navio estava indo para Rangoon. Mas antes de reservar a passagem, fez algumas perguntas sobre o navio e seu capitão. Ele não tinha intenção de ser fustigado em torno da Baía de Bengala por mais 3 meses, nas mãos de um marinheiro incompetente. Tudo estava em ordem, e assim, com grande alívio, Adoniran disse adeus ao Sr. Thomason e partiu para Rangoon. Felizmente, a viagem de volta foi rápida e confortável. Em 2 de agosto de 1818, Adoniran estava no convés e observava com alegria o barco piloto deslizar a foz do rio Rangoon, a caminho de encontrá-los. Contudo, sua felicidade foi de curta duração. O piloto tinha algumas notícias perturbadoras para Adoniran. Até onde ele sabia, a missão de Rangoon havia terminado. Adoniran o questionou repetidas vezes, mas não adiantou. O piloto não sabia de mais nada e não fazia ideia do que havia acontecido com os missionários. A viagem pelo rio Rangoon parecia agonizante, lenta para Adoniran, enquanto se preocupava com a possibilidade de estar morta. E ele se perguntava por que a missão havia terminado. E o que teria acontecido com a prensa e sua quase completa revisão da gramática do dicionário em birmanês? As perguntas o atormentavam. Mas ele sabia que não haveria respostas até chegar a Rangoon. Longas sombras da tarde se estendiam pelo campo, enquanto o telhado dourado do pagode de Shwedagon entrava em seu campo de visão pairando sobre a selva. Adoniran estava quase em casa. Ele foi ao convés debaixo e recolheu suas coisas. Não dispunha de muita bagagem, uma vez que embalara apenas o suficiente para ficar fora cerca de 30 dias, e não para os 7 meses transcorridos desde sua partida de Rangoon. Embora estivesse desapontado por retornar sem um único cristão birmanês consigo, o pensamento empalidecia em comparação com o medo sentido pela segurança da esposa. Lágrimas de alegria brotaram nos olhos de Adoniran e escorreram por seu rosto quando ele viu Wen de pé, ao lado de George Hong no cais. Sua esposa estava viva e bem. Adoniran desceu correndo à prancha assim que foi baixado e abraçou Wen. Juntos eles conversaram até tarde da noite. Wen insistiu que Adoniran contasse sua história primeiro. Ela queria saber onde ele estava e por que ele não trouxera os cristãos de Chittagong. Quando Adoniran terminou de contar todas as suas desventuras, Wen contou-lhe tudo o que acontecera em Rangoon desde que ele partira. Ele ficou chocado com os terríveis fatos ocorridos em sua ausência. Wen explicou que no primeiro mês tudo correra bem. A vice-rainha tinha vindo e a levado em várias expedições de elefante. Ela até formulara a Wen algumas perguntas sobre os folhetos cristãos que vira. Mas depois disso as coisas mudaram com rapidez. O vice-rei foi promovido, e ele e a vice-rainha se mudaram para a cidade régia de Ava. O novo vice-rei de Rangoon era um homem solteiro, e por isso Wen, sendo mulher, não pôde se apresentar a ele. As mulheres da Birmânia não tinham permissão para falar com os oficiais do sexo masculino. Lamentavelmente, George Hong não conhecia muito o idioma birmanês, de modo que os missionários não tinham como se apresentar de novo ao vice-rei. Logo após a chegada do novo vice-rei, uma ordem veio do tribunal para que George Hong se apresentasse lá. Nenhuma razão foi apresentada sobre a necessidade de sua presença, e Wen começou a temer que algo ruim acontecesse, agora que ela não estava mais sob o favor do vice-rei. George Hong foi ao tribunal.
onde as autoridades lhe disseram que todos os professores estrangeiros haviam sido banidos da Birmânia. E se George não dissesse aos funcionários birmanês tudo o que fazia em Rangoon, eles fariam seu relatório com o sangue dele. Os funcionários o prenderam e interrogaram por 2 dias. Como George só falava poucas palavras de birmanês e os funcionários não podiam falar uma palavra de inglês, o interrogatório foi longo e torturante. Em disse com um suspiro profundo: foi nessa época que um navio de Chittagong trouxe notícias de que você não havia desembarcado lá. Eu sabia que os navios são desviados da rota, mas comecei a me preocupar. Adoniran se aproximou e apertou a mão da esposa, dizendo: sinto muito ter feito você passar por tudo isso. Mas me diga, o que aconteceu depois? Porque eles deixaram George Hong ir embora? En assentiu. Eu estava começando a perder a esperança de vê-lo novamente quando nosso professor de língua birmanesa veio visitá-lo. Ele sugeriu que eu escrevesse uma petição em nome da missão e apresentasse ao vice-rei. Ele me disse que, fazendo assim, descobriríamos se o vice-rei havia ordenado a prisão de George Hong ou se seus oficiais o haviam feito sem seu conhecimento para tentar obter um suborno da missão em troca da libertação de George. O vice-rei ficou muito zangado quando ao ler a petição. Porque o professor estrangeiro foi tratado dessa maneira? Ele exigiu saber de seus funcionários. Os funcionários entenderam o recado e, depois de um pedido de desculpas, George Hong foi liberado e não o incomodaram de novo. Contudo, tão logo ele foi libertado, algo pior aconteceu. A cólera irrompeu. Interveio Adoniran. Como isso pôde acontecer? A cólera só existe na Índia. Sua esposa respondeu de forma sombria: não mais. Não havia como duvidar, foi terrível. Milhares de pessoas morreram. Os tambores da morte soavam durante o dia todo e à noite também. Foi muito assustador. Uma pessoa saudável podia acordar bem e feliz de manhã e estar no túmulo na hora do jantar. Fiquei muito assustada. Às vezes eu queria que você estivesse aqui comigo e outras vezes ficava feliz por você estar longe dessa doença. Adoniran pôde ver os olhos de En se encherem de lágrimas, que ela enxugou com a beirada de um lenço. Além disso, ela disse depois de recuperar a compostura: os navios que chegavam a Rangoon trouxeram rumores de uma guerra entre birmaneses e britânicos. Você ouviu alguma coisa sobre isso em Madras? Adoniran assentiu. Ouvi dizer que as tensões se construíram ao longo da fronteira entre a Birmânia e a Índia, disse En. Felizmente os rumores não deram em nada, mas assustaram tanto Phoebe Rogue que ela insistiu que George e ela se mudassem para Calcutá. E o que os fez mudar de ideia? Perguntou Adoniran. En respondeu: eles não mudaram de ideia. Na verdade, eles partiram com o navio há 1 semana, mas tiveram de voltar quando chegaram a mar aberto. A carga no porão saiu do lugar de forma perigosa. Assim que for arrumada, eles pretendem partir de novo. George encaixotou a prensa e ela está a bordo do navio. Adoniran franziu a testa e disse com uma nota de frustração e decepção na voz: mas a prensa foi doada para uso na Birmânia. Eu sei, respondeu En com suavidade. George disse que continuará imprimindo tudo o que produzirmos. Ele só quer fazer isso a uma distância segura de Rangoon. Só isso. Adoniran e En ficaram em silêncio por um momento. Eu quase me esqueci, exclamou En. Há uma boa notícia. Recebi uma carta há 2 meses dizendo que a Comissão Missionária Batista está enviando 2 novos missionários e suas esposas para se juntarem a nós. Eles são os casais Wiluk e Komen. Adoniran deu um grande sorriso. Deus tira uma família de nós e a substitui por 2. Graças a Deus que Luther Rysen voltou aos Estados Unidos para despertar o interesse pelo trabalho missionário. Disse En com animação: pense no que poderemos fazer com 3 famílias missionárias aqui. Só sei que tudo vai dar certo, especialmente agora que você está em casa. Quando Adoniran Judson olhou nos olhos brilhantes de sua esposa, cheios de esperança, quase se convenceu de que ela estava certa. Mas no fundo ele tinha uma sensação incômoda de que o pior ainda estava por vir.